Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder entrevistar a dona de uma história imponente e que abrilhanta Governador Valadares. Falo dela, a digital influencer Lorena Muniz, que me dá a honra e o privilégio da presença dela aqui no espaço destinado a eternizar histórias marcantes e edificantes de pessoas que fazem por onde aqui na nossa cidade. Lembrando que hoje, né, estamos fazendo e gravando o episódio de número 1282 da história deste produto, o Resenha Cast. Lorena, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar nosso bate-papo, Lorena, antes de a gente poder entrar nas questões ligadas ao seu trabalho, na minha época de infância, e aí eu estou me referindo ao início dos anos 2000, tá? Eu sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Sempre consumia muita televisão, né? Tudo que passava nos canais de TV. Ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Lia muito jornal impresso. E lia muita revista, por incrível que pareça. E eu me recordo, Lorena, de que nessa época eu não via o assunto saúde mental ser debatido ou exposto nesses espaços. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia nós temos visto o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Olha aí a importância que os psicólogos estão tendo nos tempos atuais, os terapeutas, os médicos psiquiatras ou as médicas, enfim. Feito essa introdução, como você está? Como está a sua cabeça? Como tem sido este ano de 2025 para a sua história de vida? Dá para resumir em uma frase. Para mim, assim, esse ano tem sido o melhor da minha vida, assim. Sim. É a minha melhor fase em todos os sentidos, todas as áreas. Graças a Deus. E por que dessa fase tão esplendorosa? Porque, assim, hoje eu falo que teve uma Lorena do passado. Sim. E hoje, assim, vejo que eu estou me tornando mesmo uma mulher que eu sempre... Essa frase é muito clichê. Sim. Que eu sempre quis ser, sabe? E eu não imaginava que eu iria conseguir estar vivendo tudo que eu tenho vivido hoje. Para começar, né? Eu ter casado. Oh, gracinha. Ter casado. E o meu emagrecimento também foi a melhor coisa, assim, que me aconteceu. Eu sempre falo lá no meu Instagram que o meu emagrecimento me transformou de dentro para fora. As pessoas acham que é só a autoestima, tá top e tal, mas não. Teve uma transformação na minha mente também. Que legal ouvir esse testemunho de uma mulher que serve de inspiração para muitas outras mulheres que às vezes se encontram numa situação que você se encontrava há alguns anos e que vê a sua transformação e a sua mudança e te tem, obviamente, como uma pessoa em quem se inspirar. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Olha, a pandemia, para mim, eu nunca vou esquecer a fase que eu vivi, sabe? Foi a fase que eu fui ao fundo do poço. Assim, eu engordei horrores, fiquei muito depressiva, eu ficava só trancada dentro do quarto, comendo. Às vezes a minha mãe ainda estava trabalhando, teve dias assim de ligar para ela ter que ir lá em casa me socorrer, que eu tava chorando, não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia falar o motivo. E assim, nossa, foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Só de lembrar assim, eu não imaginava que eu ia viver o que eu vivi nessa fase. Foi bem triste. Como era a Lorena Muniz nos tempos de escola? Eu era que todo mundo odiava. Oh, meu Deus. Sempre fui de poucos amigos. Sim. Poucos amigos. Mas na fase de escola, assim,
já apanhei, já, assim, minha mãe já me socorreu, já teve briga da minha mãe na porta da escola, assim. E é muito chato, é uma coisa que acontece, né, ainda, mas simplesmente por eu não dava oportunidade para as pessoas conversarem comigo, elas também não chegavam para conversar, e aí passava a me odiar e queria me bater. Era isso que acontecia. Não sou santa também, eu sempre fui. Querendo ou não, eu tenho, né, a cara mais fechada. Sim. E as pessoas têm essa impressão de mim. Eu tenho muitos amigos que falam, eu te odiava. Mas hoje eu vejo quem você realmente é. Mas na fase da escola eu sofri muito, muito. Eu já tomei até bomba por causa de que as pessoas mexiam tanto comigo que eu comecei a faltar de aula, que eu não estava aguentando aquela pressão. E tinha uma pessoa na sala que fazia todo mundo... Ele ia mesa por mesa conversando com as meninas para fazer elas tomar raiva de mim. E aí eu fiquei solitária na sala de aula, ninguém conversava comigo. Eu comecei a faltar. E quando foi chegando no final do ano, que ele viu que eu não ia brigar com ele, que eu não ia reagir, que eu não ia fazer nada, aí ele veio tentar se aproximar de mim. Aí eu, olha só, não quero. Aí eu já tinha faltado tanto que eu fui e tomei bomba. O tempo de escola, por mais que você citou aí inúmeros acontecimentos que a gente sabe que faz parte da vida, principalmente na época da infância, pré-adolescência e até mesmo adolescência, mas o tempo de escola ele carrega consigo muitas boas lembranças na vida de todos nós. Uhum. Uns mais, outros menos, mas nós sabemos que é um tempo muito nostálgico, até pelo fato de que, literalmente, é um tempo que ele não volta mais. Tudo que você viveu no tempo de escola, você jamais vai viver na sua vida adulta, universitária, na vida dentro de um casamento, na vida como mãe, pai, enfim. Feito esse preâmbulo, qual que é a grande lembrança positiva que você tem dos tempos de escola em uma das escolas que você estudou? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma dessas escolas, vem na sua cabeça na hora. Lá no estadual, para mim, foi a melhor fase de escola, assim, que eu vivi. Eu conto essas histórias, né, que eu sofri na época de escola, mas eu também tenho amizades até hoje e que eu vou levar pro resto da vida da minha fase de escola. Mas a melhor para mim foi no estadual. Eu fiz muitos amigos e, assim, foi uma fase de paz para mim. E a fase, porque eu tenho vários amigos que na mesma época vieram lá do outro lado da ponte para estudar no centro. E para mim, uma coisa que eu nunca vou esquecer é a bagunça que a gente fazia no ônibus. Era muito, muito, muito bom. Todo dia, na ida e na volta. As pessoas que pegavam o ônibus naquele horário, coitadas. Mas a gente bagunçava. Comprava na porta do Israel Pinheiro, a gente comprava chuque da janela do ônibus. Era muito legal, foi muito bom. Isso, assim, eu nunca vou esquecer. Que legal essas boas memórias em relação ao tempo de escola. Você veio, em relação à questão profissional, em uma época que essa questão das mulheres que atuam como digitais influencers se tornou algo muito forte. E nós podemos usar a cidade de Governador Valadares como exemplo. Hoje em dia nós temos aí inúmeras mulheres que trabalham com isso e que conseguem estabelecer uma espécie de carreira muito proveitosa dentro desse segmento. E você é uma dessas mulheres que atuam nesse segmento. Como surgiu a figura da Lorena Muniz enquanto digital influencer? Olha, eu comecei toda a minha história com a maquiagem. Lá no início, quando eu tinha 15 anos, eu tentei trabalhar de carteira assinada, mas não deu certo. E aí eu sempre fui muito vaidosa, né? Minha mãe foi e me deu um curso de maquiagem de presente. E eu fui lá e fiz. E aí as minhas amigas queriam aprender. Lorena, você tem que ensinar. E eu comecei a fazer vídeos. Criei o canal no YouTube, tudo. Fazia tudo sozinha. Eu lembro da minha câmerazinha pequenininha gravando. Fazia tudo sozinha.
Só que aí começou a fase, né, dos provadores. E aí eu comecei a fazer os provadores no plus size. Eu sempre, né, fui mais cheinha. E eu comecei a fazer. Só que o meu sonho era emagrecer. E aí chegou a fase, né, da pandemia, que foi a minha fase do fundo do fundo. Até então eu falo que eu tava brincando de ser blogueira. Mas depois da pandemia, né, que eu passei por essa fase difícil, aí eu tenho uma amiga muito especial, que é a Alessandra, da loja Ousada Plus Size. E um dia eu fui comprar um short na loja dela. E aí ela lembrou que ela tinha visto o provador meu há muito tempo atrás. Nem lembro qual loja que foi que ela tinha visto. Que assim, no início eu fazia de graça, né? Às vezes eu pegava uma roupa. E aí, só que aí foi acontecendo várias coisas. Enfim, depois da pandemia eu fui na loja dessa minha amiga. E aí eu tava parada, eu não tava trabalhando. Ela lembrou de mim. Falei, oh meu Deus. E ela fez eu voltar a fazer provador. Que legal. Aí eu voltei na loja dela. E aí as pessoas começaram a me ver, né? Aí começaram a me chamar. E foi dando certo. Até que eu conheci meu esposo. Mas assim, nessa fase eu ainda nem estava muito focada no meu trabalho em si, não. Eu fazia o provador e sumia da internet. Sim. Não estava muito focada, não. E aí, quando eu conheci meu esposo, foi quando, assim, a minha cabeça mudou muito. Eu comecei a estudar, que eu faço biomedicina. Sim. Comecei a estudar. E aí, no nosso início, eu já conversei com ele para ele me ajudar a emagrecer. E aí, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, foi a minha virada de chave. Tipo assim, vou dar o nome agora, vou dar tudo na internet. E foi aí que as coisas agora tá só crescendo, graças a Deus. Nós sabemos, Lorena, que em determinados nichos profissionais, e ainda mais num nicho, por exemplo, como é o seu, que não existe um curso na faculdade para poder se formar como digital influencer, existe a necessidade de momentos de confirmações em relação ao que você está fazendo. E às vezes chega um dia, chega um trabalho que você para e pensa, rapaz, é isso que eu quero para minha vida, ou tá dando certo, vou continuar. E por que eu te pergunto isso? Em uma das suas explanações você falou, eu brincava de ser blogueira. Quando chegou o momento, através de um dia, de uma conversa ou de um provador, que você chegou em casa, conversou com seu marido ou com a sua mãe e falou, é isso que eu quero pra minha vida? Conseguiu abrir, amor? Peraí. Como Oi? é que abre ali? Ele quer sair. É só ali do lado ali, ó, quer ver, ó? Do lado direito. Tem uma... Puxa pro lado direito. Isso. Nada. Rodrigo, pode voltar? Desculpa, ele teve que atender Não, o tranquilo. telefone. Beleza. Você entendeu a pergunta? Entendi. Beleza. Não, já pode responder. Fazendo favor. Eu vou fazer isso aqui, aí você começa. Aí você já pode responder. Uhum. Beleza, meu amigo. Ok. Então, minha virada de chave, assim, eu falo que a mente, né, ela manda, todo mundo sabe que ela manda em tudo. Claro. Mas quando eu comecei a postar o meu emagrecimento e, assim, pra te ser bem sincera, eu já tentei muitas vezes parar com a internet. Voltando essa parte do emagrecimento. Antes disso, já tentei várias vezes. A minha mãe até fala, teve um dia que a minha mãe ficou desesperada, que eu tava com 10 mil seguidores, meus seguidores são reais, eu nunca comprei seguidor. Tinha 10 mil, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou excluir, vou trabalhar pros outros, não quero mais. Não, você não pode fazer isso. Minha mãe ficou doidinha. Sim. E aí não fiz. Mas quando eu entendi que eu realmente me encontro, que eu amo, eu não vou ali fazer um provador, eu tô brincando, vou lá vestir as roupas e mostrar e tá tudo bem. Não.
eu falei sobre isso essa semana nos stories, falei, eu vou fazer o melhor provador, o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Quando eu entendi que eu realmente amo fazer, falei, eu tenho que fazer dar certo. Não tem como, eu posso trabalhar em qualquer outro lugar que eu não vou estar feliz. Eu amo isso aqui, eu amo compartilhar a minha vida, eu amo a maquiagem. Nossa, eu amo maquiar as pessoas. Eu tenho preguiça de me maquiar, mas eu amo maquiar as pessoas, eu amo. Assim, eu falo, eu amo o meu trabalho. Quando eu entendi isso, eu falei, essa chave vai ter que virar, vai ter que dar certo. Porque eu trabalhei, mas depois dessa fase, né, dos 15 anos, eu trabalhei em uma loja de maquiagem, 1 mês, vendi horrores, a mulher ficou louca comigo, mas eu pedi pra sair. Não era aquilo que... Ela ficou mais louca ainda com você depois. Não me identifiquei, não deu certo. E aí, falei, essa chave vai ter que virar. Sim. E no início do meu emagrecimento, eu morria de medo de começar a compartilhar de novo, porque a minha vida inteira foi tentar emagrecer. Eu morria de medo de compartilhar de novo e não consegui chegar no objetivo. E assim, hoje eu recebo mensagens que eu fico assim, eu me arrepio, eu me emociono das pessoas falando que se inspiram em mim. Essa fase de festa que teve Expo Agro, Cave, que eu encontrei seguidoras e elas me tratavam, eu parecia que eu era a Virgínia. Juro, eu não acreditava. Eu fico tipo assim, gente, é sério, eu tenho um pouco de dificuldade de reconhecer, assim, essas coisas. E aí eu falo, cara, eu tô no caminho certo, tá dando certo, eu vou continuar. É muito bom. Em relação ao trabalho de digital influencer, de ser uma digital influencer, qual que é o maior desafio? Nossa. É você não absorver, não levar para o coração a maldade das pessoas. Esse, para mim, é o maior desafio. Que, assim, infelizmente, né? Todo trabalho tem o lado difícil, a parte difícil. Para mim, a parte mais difícil é não dar ouvidos para as críticas, para o que as pessoas estão comentando, para o que elas vão achar. Porque, querendo ou não, você fazendo ou não, elas vão falar bem ou vão falar mal. É igual uma situação que aconteceu recente, que eu também postei. Contei porque eu tenho o daily. Tá na moda, né? Esse negócio de daily. Não sei se você viu, que é um Instagram fechado. E lá eu só aceito mulheres, e lá eu sou mais sem filtro que você possa imaginar. E lá eu contei que teve a Cave. E teve um dia que era fantasia. E era meu sonho ir na festa fantasia. E querendo ou não, as pessoas já ficam esperando o meu look. Não adianta, de todas as blogueiras, né? Sim. A gente sempre tem que entregar. Claro. Só que eu entrego no que eu gosto. Se a pessoa não gostou, posso fazer nada. Só que aí, o meu esposo, ele, assim, apoia demais tudo que eu quero fazer. E em relação à roupa curta, roupa pelada, ele super entende tudo que eu já vivi e que hoje eu tô segura e eu quero usar mesmo. Sim. Que era meu sonho usar. E aí, na Cave, eu fui e fiz uma fantasia escandalosa. Eu fui de Cleópatra, mas é uma Cleópatra muito pelada. Pus até peruca, foi uma coisa doida, ficou top a fantasia. E aí eu encontrei uma moça que ela falou comigo que algumas pessoas do convívio dela ficaram irritadas, não gostaram, meteram a lei em mim que eu tinha que me colocar no lugar de esposa, que aquilo não era uma roupa de esposa, uma mulher casada a usar. E eu dei a resposta para ela da seguinte forma: as pessoas não entendem que tem muita coisa que é estratégia. Elas falando bem ou elas falando mal da minha roupa, elas vão estar me dando engajamento. Se o assunto é falar da minha roupa, para mim eu não me importo. Se for um outro assunto, né, uma coisa mais séria, óbvio que eu não quero, né, errar, sim, que as pessoas falem mal de mim. Mas agora a pessoa se incomodar com a minha roupa, pra mim não faz diferença. Ela tá me dando engajamento do mesmo jeito. Ela enviar o vídeo pra amiga pra falar mal, ela vai me dando engajamento. Então, assim, e isso
Você só vai aprendendo com o tempo. Sim. Tem coisas que ainda me deixam mal. Outras, pra mim, não tô nem aí. E eu sei que vai chegar um dia que eu vou falar assim, eu não tô nem aí pra nada, podem falar. E pegando um gancho nessa parte, ligado ao seu trabalho. Eu como leigo, tá? Percebo que o trabalho de uma digital influencer é também fazer com que a sua própria vida seja um livro aberto. É claro que tem muita coisa que as pessoas não sabem da sua vida pessoal, familiar, enfim. Mas, em suma, grande parte das coisas que você faz na sua vida profissional, obviamente, e até mesmo pessoal, é um livro aberto. Você deixa exposto ali para os seus seguidores te acompanharem. Como trabalhar a parte mental de saber que a sua vida, e isso faz parte do seu trabalho, ela vai acabar sendo exposta e que você vai ter que aturar, não sei se é o termo correto, mas ter que se suportar elogios, obviamente, mas ao mesmo tempo críticas. E aí podem ser as críticas construtivas ou as chamadas críticas destrutivas. Olha, já, assim, tive alguns problemas com isso. Até mesmo em relação ao relacionamento, porque as pessoas, elas querem enfiar a colher em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Se você não posta com o marido, você separou. Se você posta com o marido, tá postando demais, mil amores, sabe? Mas é essa mesma questão de, tipo assim, eu penso, eu sou muito transparente, eu tenho que ser transparente e mostrar para as pessoas o que eu realmente vivo, mas nem tudo. E o que eu posto ali, a pessoa pode achar o que ela quiser. Ela pode pensar o que ela quiser, que para mim não faz diferença. Que é óbvio que tem coisas que, não, isso não tem necessidade de postar. É tanto que o meu relacionamento mesmo, às vezes eu posto. É igual eu trouxe... eu postei um vídeo do meu esposo, uma brincadeira mais de casal no Daily. As pessoas amaram. E aí eu postei um vídeo mais ou menos parecido no outro perfil. Sim. As pessoas ficaram meio assim, sabe? Mas eu acho que tudo é em relação a você entender que sempre vão ter pessoas que não vão gostar e tem as que vão amar o que você está postando, sabe? É igual outra coisa, os treinos. Tem pessoas que falam, tá se exibindo demais, tá mostrando muito, que eu uso macaquinho curto, coisa curta na academia. E todo dia é uma foto no espelho, é um vídeo agachando, é um vídeo aqui, um vídeo ali. E tem pessoas que elas acham que você tá postando aquilo ali na maldade de se exibir, de tô top demais, mas elas não entendem o processo que você vive, a luta que você vive. Você passa fome, você passa vontade. Tem dia que eu quase choro de vontade de comer um doce, eu não como. Elas não olham por esse lado, sabe? E eu acho que a questão é tratar na terapia mesmo, para não se importar com isso. Porque o meu psicólogo mesmo, ele já falou a frase comigo. Isso vai te trazer dinheiro? Vai. Pode postar. Isso não vai te trazer dinheiro, isso vai trazer só problema? Então não posta. Ele falava isso comigo. Por quê? Eu tô ali, não é só para postar o provador pra pessoa, não. Eu tô ali para mostrar quem a Lorena realmente é. Igual eu falo, não posto coisas que eu não uso. Eu só posto o que eu uso. Por isso que eu tenho vendas. Eu tenho 13 mil seguidores. Eu tô começando. E já é muita coisa. Que já é muita coisa, eu falo. O meu engajamento aqui, os feedbacks que eu recebo das empresas, é assim, sem lógica. Por quê? Eu sempre olho tudo antes de entregar, né, que é a postagem ali. Na hora de escolher o provador, se é uma publi, se é um recebidos. Esses dias mesmo, a moça me procurou para mandar um recebidos para mim. E aí eu falei com ela que era para mandar a foto do produto antes, para ver se eu iria me identificar. Sim. E ela acabou que ela esqueceu, ela não mandou, só entregou o recebidos. Chegando lá, eu não me identifiquei. Eu mandei uma mensagem para ela explicando que
para eu trazer um resultado para ela, tinha que ser algo que eu me identificasse, porque as minhas seguidoras se identificam comigo. Então tem que ser algo à minha cara para eu conseguir vender. E ela foi maravilhosa, ela super entendeu e fechou um trabalho maior comigo. Que legal. Entendeu? O negócio é, assim, você ser transparente. Eu já neguei vários trabalhos que eu não me identifico, que eu não acredito. Quando eu emagreci mesmo, eu recebi muita proposta de dinheiro para falar que eu tinha tomado algum remédio emagrecedor. Na minha época não tinha Mounjaro. Sim. Várias propostas. E eu neguei todas. Então, assim, eu falo, sempre vou ser transparente. Eu posso um dia ser milionária, amém. Recebo, que eu vou ser transparente com quem me acompanha. Tem uma palavra muito importante na vida de uma digital influencer, que é a palavra confiança. E aonde ela fica inserida no trabalho de vocês? Na relação com o contratante, que normalmente são os donos de empresas ou as donas. Como estabelecer e gerar essa conexão de extrema confiança da Lorena Muniz, por exemplo, para com uma pessoa que quer contratar o seu serviço? Olha, eu já tive muita dificuldade com isso. Eu tinha medo de passar os meus valores. E hoje me considero, já ganhei elogios, né? Que igual eu te falei, de um ano e pouco pra cá, que eu realmente falei, essa chave vai virar e ela está virando. Amém. Bom. De ser profissional. E outra coisa muito importante é ser transparente. É ser responsável. Porque, assim, tem muitas pessoas, marquei o provador tal hora. Nossa, tem horas que eu tô esperando a pessoa chegar e ela não chega. Não me deu uma satisfação, sabe? Eu tenho muita responsabilidade. Eu posso estar morrendo por dentro, que eu estou ali por fora maravilhosa fazendo o meu trabalho. Já aconteceu uma vez, foi até na farofa. As meninas no dia, eu cheguei em casa e fiz um teste de gravidez. Eita. Que eu fiz um provador vomitando. Eu vesti o look, tô sentindo estranho. Corri no banheiro, vomitei. As meninas, Lorena, deu, mandando eu parar, eu vou terminar. De novo, eu devo ter vomitado umas 3 vezes. Ia lá, vomitava, voltava, respirava e terminava. E quem tava assistindo? Você acha que passou pela cabeça de quem me assistiu que eu estava vomitando? Nunca. Eu estou ali, eu tenho comprometimento. Eu falo, estou indo fazer o melhor provador. E o contratante, ele percebe isso quando você tem comprometimento. O tempo inteiro, eu pergunto, o que você está achando? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Igual, às vezes a gente vai... tem a fala, né? Você vai gravar falando. Igual lá na farofa mesmo, eu apresento as cores e tal. Lá eu faço muita abertura, assim, do look. Termino de gravar. Ficou bom? Se vocês quiserem, eu gravo de novo. Então, eu acho que isso, assim... A pessoa percebe quando você está comprometido, quando você quer entregar o melhor para ela. Esses dias também, uma contratante me elogiou. Por quê? Eu cheguei na loja, ela tinha separado os looks. Só que ela estava preocupada se ia servir, se ia ficar legal. Eu falei com ela, tá tudo bem, eu vou vestir. Na hora que eu vestir, se a gente não gostar, nós vamos trocar, tá tudo bem. Ela foi e falou comigo, nossa, que bom, a Lorena é muito tranquila. Ela deixa a gente escolher tudo de boa, porque ela teve uma experiência de uma pessoa que foi na pressa. Na correria. Para mim, as coisas na correria. Provador, então, não tem como. Porque os detalhes fazem toda a diferença. E aí eu fiquei lá mais de 1 hora fazendo o provador tranquilo. E ela, no final, ela amou. Deu tudo certo. O look que precisou trocar, trocamos. Deu tudo certo. Então, eu acho que, assim, a pessoa vê quando você é comprometido, quando você é responsável, sabe? E isso, para mim, faz total diferença. Eu já fui a pessoa que ia com pressa, que não me importava muito. Sim. Sabe? Igual eu falo, que tinha uma Lorena e hoje eu sou outra. Então, hoje, assim... igual
eu trato todo mundo, né, os meus contratantes, com respeito e responsabilidade, eu também quero ser tratada, que isso é outro assunto que eu tenho certeza que todas as blogueiras, influenciadoras passam por isso, que tem pessoas que não valorizam o nosso trabalho, não nos tratam com o respeito que deveria ser tratado, sabe? É muito complicado, é difícil também. Qual que é a maior mentira já ouvida por você em relação ao trabalho de uma digital influencer e que definitivamente não é uma verdade, que as pessoas acham que é uma verdade acerca do que vocês fazem dia após dia? Que é fácil. Não é fácil. É difícil, muito difícil. Porque tem muito psicológico. Tem dias, assim, que eu quero postar horrores no meu dia. Horrores. E tem dia que eu não quero. Só que eu tenho que postar. Entende? Eu não posso ficar me dando luxo de sumir. Entende? Tem final de semana que eu fico um pouco mais off, porque às vezes chega sexta-feira. Eu não tô aguentando pegar no telefone. Parece que a minha mente tá assim, ó. Sabe? Fica muito cansado. Mas a pessoa falar que é fácil. É igual tem uma frase que nós escutamos muito. Eu já falei, nossa, tô muito cansada. Você só vestiu umas roupas e tirou foto? Tô cansada de quê? Vai lá no meu lugar vestir e tirar as fotos e ficar bonita em todas as fotos. Vai lá postar no seu Instagram e vender. Sabe? Essa confiança, ter a confiança, né? A credibilidade com o seguidor é uma coisa de anos. Não é acabei de criar um Instagram e todo mundo confia em mim. Sabe? Mas é essa questão de falar que é fácil, pra mim é a maior mentira. Você, como você mesmo disse, tem mais de 13 mil seguidores. E olha que você, se a gente olhar o tempo de muitas outras profissionais desse nicho aqui em Valadares, por exemplo, você tem até um tempo menor em relação a esse trabalho, como você mesma disse, mas mesmo assim já obtém muito sucesso, não só com a questão do número de seguidores, mas principalmente, eu até acho, eu como leigo mais uma vez, acho que é até o mais importante, em relação à experiência, às experiências positivas que você já possui e já teve com os contratantes ou com as contratantes. Mas como é gerar conexão com quem te acompanha? Porque você citou uma questão muito importante. Todos os seus seguidores são reais. Nós sabemos que nesse universo tem muita coisa que as pessoas fazem por fora, que muita gente olha lá um número e acha que tudo aquilo ali é real. Uhum. Mas, enfim. Como é gerar conexão com quem te segue e com quem te acompanha? Bom, né, igual eu falei com você, nem me recordo se já estava gravando, mas em relação a tantos anos desde que comecei, né, Sim. com a internet. Mas eu falo que assim, não estou considerando os anos atrás, mas eu tenho que considerar sim, porque eu tenho muitas seguidoras que me acompanham desde... Eu postei uma foto mesmo minha que eu estava bem acima do peso e várias seguidoras falaram, estou aqui desde essa época, Que legal. sabe? Então, essa conexão com as pessoas é algo que eu já estou construindo há muito tempo. E graças a Deus, desde sempre, eu nunca postei mentira. Sempre postei a verdade. Sempre fui real com todo mundo no que eu posto, sabe? E esse assunto até em relação ao meu emagrecimento, eu recebo muitas mensagens das mulheres falando que você me inspira. Essa semana eu respondi uma falando desse jeito, que eu inspiro ela em relação ao corpo, que ela sonha em ter um corpo como o meu, mas que o mais importante é que eu não estou postando dieta louca, que você tem que fazer essas dietas doidas. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estou postando comendo ovo, eu posto comendo um hambúrguer. Sim. Aí eu vou lá, minha dieta são 50 gramas de arroz. Você acha que eu vou postar falando que eu tô feliz comendo aquelas 50 graminhas de arroz? Eu vou lá reclamar. Gente, eu não tô aguentando mais. Eu tô mal, não aguento, é muito pouco, tô com fome, tô isso, tô aquilo. As pessoas
estão vendo a minha realidade. Sim. Eu não estou ali maquiando um negócio. Igual eu não como salada. Eu falo, eu faço dieta sem comer salada. Eu falo. Meu nutricionista me mata. Mas eu não gosto de salada. Então, são pequenos detalhes do dia a dia, da realidade, que as pessoas estão vendo. Peraí. Cara, eu faço isso na minha casa e ela tá postando isso, sabe? Isso aí gera a conexão. Tem dia que eu falto de treino, essas coisas, sabe? Sim. Tem dia que eu não tô bem, eu vou lá, ai, gente, hoje eu não tô muito legal. 3 dias atrás mesmo, eu fiz um desabafo lá no Daily. Um desabafo dos grandes. Sim. E aí as meninas... Não, aí no final eu falei assim, gente, eu tô de TPM. Então, vocês relevem aí algumas coisas que eu falei. E as mulheres se identificam. E eu não tô fazendo aquilo ali, ai, nossa, é uma estratégia. Não, eu pego o telefone, coloco lá e vou falando. E elas, cara, eu vivo isso. Eu me identifico. Então, para mim, são essas coisas do natural do dia a dia Sim. que fazem as pessoas confiarem em mim. Você viveu um processo de mudança em relação à questão física, mas principalmente a parte mental. Porque nós sabemos que a nossa mente deixa a gente chegar e impede da gente chegar nos lugares que nós queremos. Só depende de com qual visão você vai querer inserir no seu propósito. Como foi esse processo de mudança e o quanto que esse processo de mudança serve também para poder inspirar quem te segue? Olha, é uma coisa que, assim, eu falo, se eu conseguir, eu vou conseguir tudo nesse mundo. Se eu conseguir emagrecer, nada mais consegue me parar. É claro que eu sempre falo de Deus. Sim. Sempre é Deus quem me guia, é Deus quem me direciona. Cada venda, eu oro todos os dias por cada visualização que eu tenho. Que eu acho isso muito sério. Mas, peraí, com o meu TDAH deu... Qual que era a pergunta? Como foi esse processo e como é saber que você serve de inspiração para quem te segue? Lembrei. E assim, eu não imaginava a repercussão que eu ia conseguir um dia por ter emagrecido. Não imaginava. E eu tenho certeza que Deus já estava tudo escrito para mim viver. Eu falo mesmo, o Robson, meu esposo, ele me ajudou demais. Demais. Ele, assim, foi meu maior incentivador em tudo. Eu chorava. Assim, nós estamos juntos porque é de Deus mesmo. Porque o tanto que a gente brigava por causa de dieta e treino não está escrito. Mas eu ser inspiração hoje em relação a isso, para mim, eu fico muito, muito, muito feliz, muito agradecida. Às vezes eu penso assim, caramba, eu consegui chegar Sim. até aqui, sabe? Porque para mim era uma coisa inalcançável. Inalcançável, ainda mais servir de inspiração para as pessoas. Nossa, esses dias eu postei falando que eu fiz um provador de lingerie e aí deu muito compartilhamento. Eu falei, as fiscais de corpo devem estar doidinha falando, achando os defeitos. E as meninas falando, você é uma Barbie, o nosso sonho e tal, parará, pererê. E eu fico assim, meu Deus, chocada. Às vezes nem eu, acredito. É muito bom ver que, assim, superei algo que eu falo. É mais do que comprar um carro novo, sabe? Porque não tem como você comprar a constância, a persistência, sabe? Sim. Não tem como. Então, pra mim, eu acho incrível. É muito bom. Qual que é o maior elogio que uma digital influencer pode receber? E que às vezes as pessoas não sabem, mas quando alguém fala, ou que você fica sabendo, você ganha o dia. Eu acho que você esgotou a peça. Uau, verdade. Você esgotou. Nossa, tá todo mundo querendo seu look. Acho que tipo isso. E eu fico muito feliz. Às vezes eu encontro a pessoa assim do nada na rua. Eu amo te acompanhar. Eu fico...
Às vezes já aconteceu de eu não ter uma reação legal com a pessoa, Sim. porque eu fico chocada. Eu fico sem reação, tem Sim. hora, sabe? Mas eu tô trabalhando isso em mim pra melhorar. Mas eu acho que é isso. Eu amo te acompanhar. Ou você esgotou uma peça. Esses dias eu comecei a fazer um provador de roupa fitness. Eu tinha acabado de postar o primeiro story. A moça dona da loja já me mandou. Já tem gente me pedindo. Isso é o efeito Lorena? 3 minutinhos de stories. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Isso é muito bom. Em relação à sua vida enquanto digital influencer, qual que é o maior sonho que você já realizou? Eu acho que assim... a vida que eu levo hoje, a minha liberdade financeira, sabe? Eu poder comprar uma roupa, um carro novo, sabe? Igual trocamos de carro recentemente, assim, um carro dos sonhos. Então, é algo que, de verdade, de coração, eu não esperava conseguir chegar no nível, assim, que eu tô vivendo tranquila hoje, não. Qual que é o maior sonho que você almeja realizar sendo digital influencer? Olha, eu tenho muita vontade de, assim, de retribuir tudo que a minha mãe já fez pra mim. Ai, meus olhos já estão cheios de... Porque minha mãe me criou sozinha, sabe? Eu nunca tive pai. Meu pai, ele é vivo, mas ele nunca esteve presente. Nem financeiro e nem aquele... Eu não sei o que é amor de pai. E a minha mãe, ela trabalha muito. Muito, muito. E eu falo com ela que eu quero muito, muito, muito um dia eu poder falar assim, mãe, pode sair, sabe? Não precisa mais trabalhar. Esse é o meu maior sonho. Eu poderia virar para você e falar 1 milhão de seguidores, viralizar, ir na televisão. Eu poderia falar isso, mas chegar no nível de poder falar com a minha mãe, não precisa mais trabalhar. Esse é o meu maior sonho. O livro da nossa vida, ele se assemelha muito com o que é um livro que conta histórias, que a gente compra na livraria ou que a gente às vezes compra na internet, enfim, através do Kindle, enfim. E por que se parece? Nesses livros que contam histórias maravilhosas, tem enredos bonitos, regados a muita felicidade. E tem histórias não tão bonitas assim. E é aí que esses livros se assemelham muito com o que é a nossa vida. A sua vida, a minha vida, enfim. Por quê? Nós temos histórias para lá de especiais, dias incríveis, inesquecíveis, e dias, momentos, períodos tristes, inesquecíveis negativamente falando. E é assim a nossa vida. E todo livro que se preze tem as páginas, tem a introdução, tem a conclusão, tem a capa, tem a numeração das páginas. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem, e que a nossa vida enquanto ser humano, e que na nossa vida enquanto ser humano, nós também temos. Que é o quê? Capítulos. Todos nós temos capítulos maravilhosos e capítulos não tão bonitos assim. No livro da vida da Lorena Muniz, tem um capítulo muito especial e único, e que atende pelo nome de Vânia Magalhães. No livro da sua vida, qual é o poder deste nome na história da Lorena Muniz? Você quer fazer eu chorar? Ai, minha mãe é tudo. Assim, ela é muito guerreira, muito... Nossa, assim, desde sempre. Trabalha demais. Minha mãe trabalha muito. E ela, assim, ela tá precisando trocar o telefone. Nossa, o telefone dela ela tá doida querendo trocar, mas ela tá com dó. Só que se eu virar, nossa, mãe, meu telefone, tô precisando trocar, eu quero trocar.
ela vai lá e compra o preço que for. Ela compra pra mim, mas pra ela não. E sempre foi assim. Sempre foi assim. E ela, assim, eu acho que isso é normal. Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que isso é normal de uma mãe que talvez se culpa por não ter dado um pai bacana, um bom pai. Mas isso, assim, minha mãe um dia ela já até falou isso comigo, e isso, assim, me doeu muito. Eu falei, a senhora não tem culpa disso. Que, assim, ela ficava se culpando pelo meu pai. Falei, mãe, nada a ver. Tudo que a senhora já fez e faz pra mim, é como se tudo que meu pai já me fez de mal já foi apagado. A senhora não tem nada a ver com isso. Quem errou comigo foi ele. Quem errou com a senhora foi ele. E assim, a minha mãe sempre me apoiou em tudo. Na minha pior fase, ela me apoiou. Ela chegava, minha filha, o que que eu faço? O que que você quer fazer? O que que eu posso fazer para te ajudar? Quer viajar? Já me levou para viajar, para tentar melhorar minha mente na época. Ela faz de tudo e mais um pouco para mim. Ela, assim, ela é tudo para mim. Qual que é o grande momento que você já viveu com a sua mãe? Aquele tipo de lembrança e de momento que às vezes ela não vai se lembrar ouvindo você falar. Mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Teve uma viagem que nós fizemos. Nossa, foi muito bom. Eu e minha mãe, nós somos melhores amigas. Ela sabe dos meus piores erros, minhas falhas, ela sabe de tudo. E nós fizemos uma viagem. Foi muito bom, muito bom. Assim, desde sempre, né? Quando criança, nós moramos em uma casa bem humilde, muito humilde. Assim, na época do calor, a gente molhava a toalha e colocava no corpo para conseguir tentar dormir, de tanto calor. E a primeira vez que ela me levou na praia, acho que as primeiras vezes, né? A gente sempre ia com alguém. Teve uma vez que um tio meu até ajudou. E aí, um belo dia, era o nosso sonho conhecer Arraial do Cabo. E aí, Deus nos deu de presente, né? Nos proporcionou essa oportunidade de viver, assim, um sonho, que aquele lugar é um sonho. Aquela água. E nós fomos, só nós duas. Foi incrível, foi perfeito, foi maravilhoso. Eu, assim, nunca vou esquecer. E, assim, nós duas, às vezes, você nem acredita que é mãe e filha. De tanta, assim, a gente zoa, uma outra brinca. Não tem aquela coisa muito, assim, de mãe e filha, sabe? Essa viagem, assim, vai ficar pra história. Eu tô tentando convencer ela pra gente viajar de novo. Opa, coisa boa. Só nós duas, mas tá meio difícil. Mas eu vou chegar lá, vai dar certo. E como eu disse anteriormente, temos capítulos maravilhosos e capítulos tristes. Isso faz parte da nossa vida. E você acabou de discorrer acerca de um capítulo, talvez o mais importante da sua vida, que é a vida da sua mãe. Mas em contrapartida, qual é o capítulo mais triste da vida da Lorena Muniz? E o que você fez ou está fazendo para poder passar por cima desse capítulo triste da sua história de vida? Eu vivi a fase de não estar nem aí para nada. Eu só sabia sair e beber. Assim, era coisa de... O problema nem é sair e beber. O problema é que eu não tinha planos, não tinha perspectiva nenhuma de vida. Só engordando, bebendo. Tudo que você imaginar de loucura era. Começava quinta e terminava segunda. E eu achava aquilo lindo. Nossa, top demais. Nossa, estamos arrasando. Eu achava lindo, maravilhoso. Pra mim, essa foi a minha pior fase. Nossa, eu tenho vergonha. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu não via meu dinheiro. Eu trabalhava ali um biquinho ou outro que eu fazia pra comprar uma roupa pra sair um final de semana, pra beber. Eu acho... Nossa, eu tenho vergonha dessa fase. Não gosto. O que te motiva dia após dia?
O que me motiva? Ou o Nossa, que faz ficar motivada dia após dia? eu tenho pra mim que eu não posso falhar. Eu, assim, falo muito que minha mãe vai ter muito orgulho de mim. Já tem, com certeza. Eu falo com ela, mãe, um dia a senhora vai se orgulhar muito. É tanto que eu comecei a faculdade, né? Minha mãe ficou muito feliz. Mas eu falo com ela, eu falo, ô mãe, tô estudando, vou, né, trabalhar na área quando eu formar, mas eu amo a internet. Eu amo a internet. E muitas vezes eu estou desmotivada, às vezes eu dou tenho umas falhas na dieta que eu olho as minhas fotos de antes e é uma motivação para mim. Eu posto muito meu antes e depois. O dia que você me vê postando meu antes e depois é porque eu tô reflexiva. E eu penso, se eu cheguei até aqui, menina, agora ninguém vai segurar, não. Acho que é isso. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Ai, não sei dizer. Tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita certeza do meu sucesso. Eu tenho muita fé, né? Que é algo que inalcançável, né? Algo que você não vê. Inclusive, eu tenho uma história que eu ainda não contei na internet, que eu vou contar. E assim, as pessoas vão ficar chocadas com o que eu vivi. E assim, depois de ano passado pra cá, eu comecei a ter muita intimidade com Deus. Então, assim, eu penso muito em relação ao meu sucesso, no meu trabalho, sabe? E essa minha intimidade com Deus, eu vivi coisas que todo mundo achava que eu estava doida, que não era para me fazer. Eu fiz e deu certo. Pela resposta e direção de Deus. Então, assim, não é milionária, não precisa ser assim, não. É só uma vida melhor, né? Poder proporcionar coisas para minha mãe, que vai estar tudo bem. Eu falo, não precisa ser uma Virgínia, não, Deus. Não precisa ser uma Virgínia. Mas eu tenho muita certeza, porque todos os dias eu entrego tudo nas mãos de Deus. Todos os meus seguidores, os meus contratantes, cada postagem eu entrego nas mãos de Deus. Então, eu fecho os olhos, eu já me vejo assim, com muito sucesso mais pra frente. Amém. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Ai, meu Deus. Pode tomar água primeiro. Podemos ir? Pode. Vida. Mãe. Deus. Eu. Vânia Magalhães. Tudo. Amor. Ai, é meu marido. Ô, Gracinha, o amor é lindo. Casamento. Difícil. Governador Valadares. Gosto. Flávia Rocha. Importante. Internet. Amo. Instagram. Dinheiro. Atividade física. Importante. Dinheiro. Gosto. Família. Tudo. Quem é Lorena Muniz? Agora você pode falar com várias frases. Nossa, eu tenho dificuldade nisso. Hoje eu me considero muito forte. Eu assim... Ai, eu não quero chorar.
Eu já passei por muitas coisas, assim. Todo mundo tem, né, o capítulo Sim. difícil. E eu passei os últimos anos. Teve essa história que eu falei que um dia eu vou contar, assim, e eu achei que eu não ia aguentar. Foi muito difícil. Então, hoje eu posso falar que eu sou muito forte, eu sou persistente naquilo que eu quero. Eu tenho foco. Às vezes não, às vezes eu tenho muito foco. Sou vaidosa, quero sempre estar melhorando. Perfeccionista. Sou muito perfeccionista. Muito chata. Ansiosa. Mas o quê? Sou bipolar. Sou bipolar. Isso eu não gosto. Mas o quê? Eu me considero inteligente na minha área. Eu faço as coisas sozinha. Edição, essas coisas. Eu acho que é isso. Eu não estava esperando você me perguntar isso, não. Quem é Lorena Muniz em uma palavra? Batalhadora? Qual seria o título do livro da sua vida? Acho que... Tô tentando bolar aqui, mas... Tem que ser algo relacionado a Deus. Eu sem Deus e... não tô conseguindo bolar, mas algo tipo... A Lorena antes de se conectar com Deus, a Lorena antes de confiar em Deus, a Lorena antes de confiar em Deus. Ou a Lorena... algo assim. Você disse várias vezes no nosso bate-papo que você já esteve no fundo do poço em relação a tudo que você já teve de experiência e de vivências lá atrás na sua vida. E nós sabemos que isso, infelizmente, faz parte da vida. Que muitas pessoas, às vezes, hoje, em pleno dia 8 de agosto de 2025, possa estar vivendo o que você já viveu outrora. E você mesma disse que durante um certo tempo você achou que você não iria aguentar tudo aquilo que você estava vivendo. E hoje, em pleno 8 de agosto de 2025, muitas pessoas podem estar pensando como você já pensou lá atrás. E olha como é que é a vida, né? Talvez a Lorena de hoje... de antigamente, não imaginaria que você se viria de fonte de inspiração para milhares de mulheres em vários quesitos na vida. Feita essa introdução, qual é a dica ou o conselho que você pode dar para quem está vivendo o que a Lorena Muniz viveu há alguns anos? Deus. Para mim, a minha salvação foi Deus. E eu falo que não adianta você ter uma mãe, um amigo, um pai que quer te ajudar e você não querer ser ajudado. Não adianta. Se você não se tocar no que tem que ser feito, não aguenta, não consigo, levanta, vai trabalhar, passa uma maquiagem, toma um banho, sabe? Vai pra academia. Eu falo assim, por quê? Tem até uma pessoa que eu até estava comentando com a minha mãe esses dias sobre isso, que a pessoa não quer ser ajudada. Não tem como. Se você está no fundo do poço e você não tem como te ajudar, né? Porque eu acho assim, a primeira coisa, eu tive que acordar. Eu tive que entender que aquilo ali que eu estava vivendo só precisava de mim, da minha reação para mudar as coisas. E não é do dia para a noite. Mas eu falo que foi Deus que me sustentou. Porque, assim, a minha vida, essas fases difíceis que eu passei, no momento, eu ficava me perguntando, por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? E depois, lá na frente, eu entendia. Nossa, Deus, obrigado. Agora eu entendi.
sabe? Porque naquela fase ali, naquele momento, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes tem pessoas que nem tem quem ajudar, Sim. né? Às vezes tem pessoas que é sozinha, por isso que eu falo, ocupa a sua mente, igual acompanhar as coisas na internet. Eu acompanho muitas meninas que têm o shape. Eu vou acompanhar gente que tá comendo todo dia, coisas fora do que eu quero ser? Não. Eu vou acompanhar pessoas que tá postando o shape, que tá ali na batalha, que tá na luta igual a mim. Sabe? Então, eu falo que as pessoas, quem tá assim, tem que ocupar a mente com coisas importantes, interessantes, coisas boas. Vai pra academia, vai. Eu vou muito na ilha, mas nem é pelo cardio, é pela minha mente. Então, eu acho assim, Deus, independente da crença da pessoa, né? Deus e deixar ser ajudado, se tiver alguém, acordar pra vida, levanta e vai fazer. Às vezes a gente fica passando a mão na cabeça, mas tem pessoa que tem que tomar um fecho pra ver se ela acorda. Exato. Você é conhecida como a influencer da vida real, porque você de fato mostra tudo aquilo que você vive para quem te segue. E milhares de mulheres te acompanham com esse propósito, de ver a real Lorena Muniz. E você serve de inspiração para inúmeras pessoas que te acompanham. Como é isso para Lorena Muniz, que há algum tempo jamais imaginou ser o que você é hoje, uma fonte de inspiração e transformação para milhares de pessoas? Isso para mim é algo que eu imaginava nunca viver, inalcançável. É muito importante. Isso, sobre me motivar, isso também me motiva. Isso me motiva. Quando eu recebo mensagens, nossa, aquilo me dá um gás. E tem vezes que eu tô num dia xoxa, capenga, eu leio. Nossa, aquilo pra mim, sabe? Tem pessoas que mandam mensagem falando, comecei a academia por causa de você. Eu fico, Que legal. cara, como pode? Sabe? Sim. É muito importante pra mim. Muito especial. Defina essa conversa com uma palavra. Ou uma frase, fique à vontade. Muito, muito bom. Eu poderia já ter vivido antes. Gostei muito. Sabe por quê? Às vezes eu não tinha parado para pensar nessas coisas, Sim. sabe? E assim, o que eu respondi, você me deixou reflexiva. Uau, obrigado. Eu gostei. Esse que é o propósito. A gente tenta, né? Todos os dias. Obrigado mais uma vez, Lorena. Foi uma honra poder te receber. Uma pessoa tão imponente, como eu disse, né, anteriormente, que serve de inspiração para milhares de pessoas através da sua rede social e através da vida real, andando pelas ruas de Valadares. Sucesso. Você é muito nova ainda, então você tem muita estrada para poder colher e alcançar seus objetivos. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Tamo junto. Lorena Muniz, a protagonista do episódio número 1282 do podcast Eternizador de Histórias e que cria memórias com pessoas marcantes e edificantes aqui da nossa cidade. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima terça-feira com mais uma história marcante e edificante e digna de ser eternizada aqui neste espaço. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau.